Seria possível lembrar de um evento ocorrido em sua infância, ou seja, reconstruir com algum detalhe um evento guardado aí na sua memória? Para responder essa pergunta, precisamos primeiro investigar um fenômeno que acomete muitas pessoas, chamado lapso de memória ou os famosos brancos na memória. Olá, eu sou Renato Alves, pesquisador e recordista brasileiro de memorização, e neste vídeo você vai entender como ocorrem os lapsos de memória e o que você pode fazer para evitar. Vamos aproveitar e fazer uma pesquisa aí nos comentários. Você sente a sua memória falhar de vez em quando? Já interrompeu um raciocínio para dizer o que eu estava falando mesmo? Se sim ou se não, escreva aí nos comentários que eu prometo que vou ler todos eles. Em meu 8º livro, eu descrevo a memória como uma criança tímida que, em momentos de tensão, sai de cena, se esconde debaixo da cama, deixando você com seus brancos e os seus constrangimentos. Ou seja, ao menor sinal de estresse, você pode sofrer um lapso de memória. Talvez você já tenha experimentado algum. Mas por que os lapsos de memória acontecem? As causas mais prováveis para os lapsos de memória estão ligadas a aspectos físicos e emocionais causados por pressão no trabalho ou nos estudos. O que eu quero me concentrar aqui é em entender e solucionar quais são os problemas de memória que você enfrenta. Mostrar a você que existem formas simples de revertê-los. Me acompanhe, por favor. Olha, a memória é uma função de registrar, reconstruir e apagar experiências. Reconstruir, ou seja, reviver uma lembrança, é pegar os pedaços de um conhecimento em nossa memória e tentar montar como um joguinho de quebra-cabeça. Nesse ponto, eu pergunto, quando você tem um branco na memória, ele está relacionado a algo que você conhece? Sim, obviamente. Ninguém tem um lapso de memória por algo que desconhece. Você concorda comigo? Se todo branco diz respeito a algo que você conhece, então outra pergunta deve ser feita. Eu realmente aprendi isso? É como um estudante que espreme a memória tentando lembrar de algo que ele não memorizou. O professor deu a aula, mas ele não estava concentrado. A lousa mental dele não registrou nada. Logo, ele não tem do que lembrar. Por outro lado, se existem lembranças, existem técnicas para evocá-las. Em meu curso de memorização online, eu ensino uma técnica para estimular o processo de busca na memória, mesmo que seja de uma lembrança escondida lá no passado. Se você vivenciou de verdade, existem formas de reconstruir. Você só precisa se concentrar e fazer as perguntas certas, deixando a sua memória te conduzir. Por exemplo, sempre que você quiser lembrar de algum evento do passado, tenha como ponto de partida, primeiro, a data, no caso, o ano do acontecimento que você deseja recordar, e segundo, o local onde você vivia naquela época. Com essas duas cartas sobre a mesa, você inicia um processo de investigação mnemônica. Vamos fazer um exercício e tentar lembrar, por exemplo, da época em que você tinha 10 anos de idade. E o primeiro passo é se concentrar. Preste atenção na sua respiração e certifique-se de que ela está tranquila. Quando você se sentir confortável, comece o exercício junto comigo. Pense no ano em que você tinha 10 anos de idade. Agora pense no local, a cidade onde você vivia. Pense neles por um instante. Tente lembrar tudo o que você puder nos mínimos detalhes. Por exemplo, lembra da casa em que você morava, os detalhes da rua, os prédios vizinhos, as atividades que você fazia naquela rua, naquela época, as pessoas que moravam com você naquela casa. Eu imagino que só de tocar nesses pontos, você já conseguiu lembrar de algumas coisas, não é verdade? Talvez você tenha lembrado, por exemplo, de cenas, lugares, pessoas, decoração, objetos, coisas que você não pensava há anos, já considerava inclusive ter esquecido. Talvez você tenha se emocionado ao descobrir que essas lembranças ainda estão vivas em sua memória e que agora você tem uma estratégia útil para lembrar. Essa técnica é muito forte e rica em possibilidades, mas eu só consigo usar uma pequena parcela dela aqui com você. Eu trabalho ela nos cursos online Memória Blindada e Estudo e Memorização. Com ela você pode lembrar
Por exemplo, o que foi tratado na última reunião que você participou, os detalhes do filme ou palestra que você assistiu, um lugar onde você guardou um determinado objeto, os detalhes daquela matéria que você estudou para a prova. Concentre-se, portanto, em 3 pontos. Em primeiro lugar, saber que o que você procura certamente está em algum lugar aí na sua memória, senão você não estaria nem procurando. Segundo lugar, você precisa se isolar e se concentrar por alguns minutos e, finalmente, começar a sua procura mental pelas perguntas, ou seja, a data, que é o seu ponto de partida, e o lugar. A experiência, lhe asseguro, será muito promissora. Então, que tal colocar isso em prática agora? Tem outros vídeos aqui no canal sobre esse tema que pode ser interessante para você assistir agora. Então aproveite e inscreva-se também no canal, ative a notificação para receber as novidades sobre memorização, concentração e leitura dinâmica antes de todo mundo. Obrigado e até breve.